fazer storytelling na prática? Para que raio serve o storytelling para começar? Se você quer vender, se você quer se diferenciar, se você quer gerar conexão com o público que está te assistindo, storytelling é o poder. Por que storytelling é o poder? Porque é a arte de você contar a história, de você criar, desenvolver e adaptar uma história. E quando você faz isso, gerando uma forte conexão com a audiência, você deixa a audiência na palma da sua mão. Storytelling é sobre isso. Esse negócio de ficar falando em inglês, amor, é para ficar mais chique, mas no fundo, storytelling é a arte de você contar a história de uma forma envolvente. O segredo de um storytelling está em você pegar aquele trecho que você vai partilhar e fazer aquela audiência específica, por isso que pode ser um recorte da história, você pode adaptar a história, é você fazer aquela audiência específica se sentir conectada com você. Nesse episódio eu não só vou trazer para você os 5 passos do storytelling, como eu vou dar um exemplo para você aqui na prática. Se você ainda não é inscrito, já toca aí, ativa as notificações e seja super bem-vindo a esse canal. Antes de eu ir para os passos, eu preciso deixar claro na sua mente que no storytelling nós vamos ter 4 elementos. O primeiro elemento é o personagem. Quem é o personagem principal da história? Igual a gente vê numa novela ou num filme que tem o protagonista e o coadjuvante e os figurantes. É isso daí. Quem é o personagem principal? E se você quer vender através da habilidade de contar a história, eu já vou te dizer que o personagem principal, o herói da história, não deve ser você. Você deve fazer o público se ver como o herói da história. Então, cuidado com esse lance de a jornada do herói. Pode ser uma cilada para você. Segundo elemento, o ambiente que essa história vai acontecer. Nesse momento, você vai perceber a hora que eu estiver falando do passo, tem uma técnica riquíssima para você fazer aqui que vai gerar muita conexão. Terceiro elemento, qual é o conflito? Qual é o problema? Qual é o drama dessa história? E quarto elemento, qual é a mensagem que você quer passar? No final, essa história ela tem uma moral. Qual é a moral da história? Isso precisa ter claro quando você vai desenvolver a história. Obviamente que precisa ter um começo bem definido, um meio bem definido e um final daqueles assim, de emocionar. Vamos aos 5 passos. Para te ajudar a estruturar esses 5 passos, você precisa ter na sua mente o bastidor da história. Gil, o bastidor são esses 4 elementos? Não. O bastidor é, número 1, qual objetivo você tem ao contar essa história? O que você quer? Você quer se posicionar como autoridade? Você quer mostrar para a audiência que é possível ela ter o mesmo resultado dessa história que você vai trazer? Então você vai primeiro setar qual é o objetivo. Dentro do método efeitual, nos meus treinamentos, meus alunos já sabem que isso daqui é você setar o resultado. Segundo ponto, sempre tenha em mente o público que você quer impactar. Porque o jeito que você vai contar a história para o público A é diferente do jeito que você conta para o público B. Se você vai contar para um público, por exemplo, para casais que já estão juntos há 20 anos, de repente tem alguns elementos na história que estarão presentes do que se você for contar para um público recém-casado. Então você sempre, número 2, tenha em mente quem é o público específico. Depois, você vai definir quais serão os elementos de identificação da história que você vai trazer para aquele público específico. E, obviamente, a sua forma de falar tem que ser uau. Ah, peraí. Antes de eu falar para você o passo número 1, escreve aí no seu material. Vou pedir para a nossa editora maravilhosa colocar aqui na tela as seguintes letras. I-A-P-J-O minúsculo, gran finale. Você vai ler da seguinte forma. Iapjo gran finale. Que é isso, gente? É uma palavra em espanhol? Não, gente. É só uma palavra que eu inventei para facilitar a sua vida. Por quê? Porque o passo número 1 é o I, do Iapjo gran finale é o I. E esse I é de interesse. Você precisa despertar na audiência o interesse pela história que você vai contar. Segura aí que já já a gente vai ter a prática. Segundo, IA é o A. Qual é o A? O ambiente. A audiência precisa criar na mente dela o ambiente onde aconteceu essa narrativa que você vai trazer. Que é o P. IAP. Esse P é de problema, é do drama, é do inimigo. Ou seja, a história ela precisa ter oscilações para ser uau, oscilações de emoções a serem geradas. Não adianta ser aquele filme que
tudo começa bem, e segue bem, e dá tudo bem, e termina tudo bem. Porque você vai dormir no meio desse filme. Precisa ter as oscilações emocionais. Então esse P é do problema que vai ser enfrentado na história. Ele precisa ter claro. Aliás, ele precisa estar claro. Inclusive, atenção, olha aqui pra mim de pertinho. Olha aqui. Você tá vendo literalmente os bastidores desse vídeo. O problema tem que gerar conexão com o público que você tá falando. Senão a história não serve de nada. Combinado? Vamos pro Jô. Jô. O Jô é de jornada. E eu já dei um spoiler pra você que essa jornada tem que ter altos e baixos, altos e baixos. Então não é uma vez que a pessoa que você vai trazer na história enfrentou o problema, resolveu e a mágica se fez, nunca mais teve aquele problema. Você precisa trazer essas oscilações, que é, acho que vai ganhar, ai meu Deus, tá perdendo, ai acho que tudo vai dar certo, ai meu Deus, tá dando errado. E quando acontecem essas oscilações emocionais, a audiência passa a torcer para que aquela história seja um sucesso. Você precisa gerar isso no passo 4, que é o Jô de jornada com altos e baixos. Tá, mas você já disse que o último é grande finale. Sim, o passo 5 é um grande finale. Você tem que terminar assim de forma uausaça e, obviamente, deixando um gostinho de quero mais. Bora pra prática, vamos lá. Nesse momento eu vou trabalhar o I de interesse. Para trabalhar o I de interesse, eu vou usar a seguinte palavra. Eu não esperava que isso fosse acontecer com ela. Oh meu Deus, o que ia acontecer com ela? Pronto, já despertei interesse, ficou curiosa. Tem outras formas, tá? Só tô te falando uma aqui. Então vamos lá pra história. Eu não esperava que isso fosse acontecer com ela. Realmente me surpreendeu. E eu cheguei a me emocionar. Quando eu vi, todo esse trecho que eu fiz aqui agora foi para gerar interesse. Vamos agora para o A de ambiente. Quando eu vi a Rayane Pinto, uma dentista, professora de milhares de alunos, que tem a melhor e maior pós-graduação do seu nicho de ortodontia, lidando com casos extremamente desafiadores, dizer que ela foi aplaudida ao... Eu poderia te dizer que ela foi aplaudida ao contar a sua história. Eu poderia te dizer que ela foi aplaudida no pitch de vendas. Eu poderia te dizer que ela foi aplaudida ao palestrar. Eu poderia te dizer que ela foi aplaudida no seu próprio evento presencial internacional. Esse é o ambiente aonde a Rayane estava. Só que tem um detalhe nessa história. A Rayane é uma brasileira que fala espanhol, ensina outros dentistas a aprimorarem a técnica em espanhol e ela resolveu fazer o seu primeiro evento presencial. Ela é uma expert do digital. Eu não sei se você conhece alguém que já está posicionado no mundo digital, só que quer ir para o próximo nível, quer ter seu evento presencial, quer expandir suas vendas, quer vender a sua mentoria. A Rayane se encontrava nesse momento, quando ela e seus 2 sócios, a Amanda e o Bruno, vieram pedir ajuda na mentoria para montarmos toda a estrutura do evento presencial deles. Nesse evento presencial, seria vendida pela primeira vez a mentoria. Agora, sabe o que é mais uau? A Rayane e toda a equipe, eles são apaixonados pelos que eles fazem. Eles simplesmente têm uma verdade que transparece pela pele, pelos poros. Eles se importam de verdade com cada uma daquelas pessoas. E pensando em impactar ainda mais a vida deles, eles tomaram essa decisão. A Rayane já ministrava muitas aulas, ela era muito competente, mas fazer um evento presencial em outro país com um pitch de vendas importantíssimo era algo completamente novo. Eu não sei qual foi a última vez que você vivenciou algo completamente novo, mas a Rayane estava vivenciando esse momento. Para você fazer um evento presencial e ter uma alta conversão, é importante que você coloque momentos emocionais, não só de entrega técnica, mas de momentos emocionais dentro da narrativa do evento. A Rayane é uma excelente professora, só que para ela, falar de si mesmo, gerando emoção, era um desafio do tamanho de um abismo. E só para você ter uma ideia do tamanho que era esse desafio, para falar tudo isso para mim, a sua história para mim, mentora dela, só eu e ela,
já era muito, muito difícil. Às vezes as palavras não saíam, às vezes a voz dava uma embargada. Só que a Rayane tinha algo dentro de si, uma vontade de impactar e iluminar as pessoas ao seu redor. Ela já estava brilhando, mas ela queria iluminar mais ainda as pessoas ao redor dela. Ela decidiu sair da zona de conforto. Ela decidiu ir para o próximo nível e se abrir ao feedback. O que não tá bom, como fazer para melhorar. E sabe o que aconteceu? Treinamos sim a palestra onde a Rayane contaria a sua história, inclusive se permitindo se emocionar. Só que no dia do evento, quando ela traz a palestra dela, ela ouviu um comando de ação, que a gente obviamente tinha treinado antes. Seja estratégica, só que acima disso, seja você. Amor e verdade em primeiro lugar. A Rayane se emocionou. A Rayane dominou o público. A Rayane dominou o palco e fez a sua palestra. A reação da audiência foi linda e ela ficou transbordando de felicidade. Só que acontece que depois disso viria o momento do pitch. E ela nunca tinha vendido nada presencialmente num ticket tão alto em dólar. Só que quando você tem um desafio grande na sua frente, você precisa treinar antes. A Rayane tinha treinado. Ela fez o pitch e aconteceu algo completamente inesperado. No final da sua palestra emocional, do seu evento presencial internacional, culminando com o seu pitch de vendas, onde ela abriu a matrícula do seu high ticket, as pessoas ficaram em pé e a aplaudiram. Você consegue imaginar o impacto disso na vida da Rayane? A forma com que ela olha para sua família, a forma com que ela olha para o seu time, a forma com que ela se olha no espelho. É treino, estratégia e autenticidade falam mais alto do que qualquer desconforto. E se a Rayane conseguiu isso, você também pode. Tome posse do seu potencial, treine, seja estratégico e, acima de tudo, seja autêntico. Acabei de contar a história para você e passei por todos os pontos. E aí, se eu perguntar para você qual é a mensagem final dessa história, o que fica para você? Qual é a moral da história? O que fica para você? Qual foi a personagem principal dessa história? Qual o desafio que ela superou? Qual é o ambiente que tudo isso aconteceu? Então, amado, de uma forma rápida aqui, num vídeo dos seus 15 minutos, tá? O passo a passo para você contar histórias de forma uau, para você ter um storytelling que gere esse impacto e ilumine a vida das pessoas. Um beijo, Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!